fissurado e nos componentes vizinhos. Um exemplo, vista da diagonal em laje de teto de quarto originado em subdimensionamento da armadura. Você vê? Um outro exemplo, importante. Um outro exemplo, você vê, superdimensionamento. Ó, viga, pilar, ali há duas fissuras, né, no pilar. Então, fissuras causadas por deformação excessiva da estrutura. O desenvolvimento de métodos mais refinados de cálculo, fabricação de aços e cimentos de melhor qualidade tem tornado a estrutura cada vez mais flexível. Isso torna imprescindível a análise mais cuidadosa das deformações das estruturas e suas consequências. Vigas e lajes deformam naturalmente sob a ação do peso próprio das demais cargas permanentes e acidentais e mesmo sob o efeito de retração e da deformação do concreto em si. É uma deformação lenta. As flechas podem ser incompatíveis com a capacidade de deformação ou de paredes ou componentes que integram, né, os prédios, os edifícios. NBR 6118. As flechas medidas a partir do plano contêm os apoios. Quando atuarem todas as ações, não ultrapassarão 1/300 do vão teórico, exceto para os casos de balanço, para os quais não ultrapassarão 1/250 no comprimento teórico dos balanços. E o exemplo de mais fissura, outro exemplo em diagonal de fissura, percebam ali a estrutura, né, e a parede de fissura, ó, possivelmente a fundação, a ruptura da viga baldrame numa parte e da viga superior. Outro exemplo, fissura, laje de piso, deformação, alça da alvenaria numa horizontal. Fundações resultam de necessidade de transmissão de cargas ao solo pela construção de uma estrutura. Em casos correntes, custa de 3% a 6% do uso da obra, podendo atingir 10% a 15% dependendo da estrutura e das condições adversas do subsolo. Seu comportamento pode ser afetado por diversos motivos: estruturais, solos, procedimentos de execução, materiais e utilizados. Tipos de fundação: NBR 6122, projetos de fundações, fundações superficiais profundas, fundações profundas a pelo menos 3 metros de profundidade. Fundações superficiais, bloco, sapata, radiez. Fundação profunda, estacas e tubulões. Exemplo: bloco de fundação, sapata, lateral, seção tipo bloco, seção tipo sapata, radier e assim vai. Principais tipos de fundação: profundas, estaca, tubulão, chão. Conceitos importantes: todas as fundações sob carga apresentam real, pois os solos são materiais deformáveis, não devendo, porém, ocorrer ruptura de solo. Existe necessidade de controle do real diferencial. Algumas normas estipulam um limite de L sobre 1000, onde L é o menor vão considerado. Real nas fundações: real é a deformação do solo quando submetido a cargas, provocando movimentação da fundação e, dependendo da intensidade, pode resultar em sérios danos à estrutura. Importante: quando um elemento de fundação se desloca verticalmente, é configurado um real absoluto. A diferença entre os reais absolutos dos dois elementos de fundação é denominada real diferencial. Ausência de investigação do subsolo. Logs. Ele sugere que mais de 80% dos casos de mau desempenho de fundações em obras pequenas e médias estão relacionados à ausência de investigação do subsolo. Exemplo: fundações em solos, aterros heterogêneos, estacas do tipo inadequado ou subsolo. Investigação insuficiente do subsolo. Eu tenho aí investigação do subsolo 34,5%, 15,9% execução, 20,7% análise de projeto e 28,9% eventos pós-conclusão. Problemas de projetos de fundações, projetos de fundações. A concepção de fundação é um misto da ciência e da arte. Para o desenvolvimento de um projeto de fundações devem ser considerados diversos elementos: topografia da área, levantamento planimétrico, dados sobre taludes e encostas, dados sobre erosões, dados geológicos, investigação do subsolo, mapas, fotos aéreas, estudos sobre experiências anteriores na área. Dados da estrutura a construir, tipo e uso de nova obra, sistema estrutural, cargas, ações sobre as fundações. Tenho dados relativos às fundações vizinhas, tipo da estrutura e fundações, número de pavimentos de existência e subsolo.
possui consequências de escavações e vibrações provocadas pela nova obra. Cuidados na execução. Escavação da obra abaixo das fundações vizinhas. Pode haver o desconfinamento das fundações e colapso parcial ou total da estrutura. Ruptura de tubulões de drenagem de esgoto e envios de influentes ao solo. Faixa de erosão no terreno e colapso da unção. Eventos pós-oclusão das fundações. Posso dizer alteração no uso das edificações, ampliações nas previstas no projeto original e alteração no uso de terrenos vizinhos. Execução de grandes escavações próximas às construções. Tipos de layout diferenciais, devido a erros de projeto, erro na previsão de layout, insuficiência nos levantamentos, sondagens de ensaios, não consideração de heterogeneidade do solo, não consideração da presença de aterro, entulhos ou fossas, e ignorar as variações do nível do lençol freático também. Devido a erros de execução, fundações profundas com terra solta na base, desvios da ponta da estaca devido à presença de matacões, falta de alagamento da base de tubulões devido a problemas no solo, falta de homogeneidade de solo, consolidação distinta do aterro, fundação entre horte e aterro. Rebaixamento do lençol freático, adensamento de camadas profundas, solo mais mole, arregamento e desbalanceada na estrutura, arregamento desbalanceado na estrutura, influência do bulbo de pressão da obra maior, onção de anexo em época diferente da onção do prédio original. Aparecimento de trincas no solo, sob efeito de áreas externas, todos os solos em maior ou menor proporção deformam. Se estas deformações forem diferenciadas ao longo do plano das fundações de uma obra, tensões de grande intensidade serão introduzidas na estrutura da mesma, podendo gerar o aparecimento de trincas. Configurações típicas, de uma maneira geral, as fissuras provocadas por reais diferenciados são inclinadas, confundindo-se às vezes com as fissuras provocadas por deflexão de componentes estruturais. Contudo, em relação às últimas, apresentam aberturas maiores, deitando-se em direção ao ponto de maior real. Esmagamentos localizados em forma de escamas e variação nas aberturas das fissuras. As trincas se estendem até o terreno de apoio das fundações e as trincas surgem nas duas faces da parede. Exemplo, fissura de separação, viga. Eu tenho ali a escavação, rebaixamento do lençol freático devido à escavação feita próxima à unção. Eu tenho aí horte aterro, ali o surgimento das fissuras, oscilação distinta do aterro arregado. Execução, situação de horte aterro, aí um exemplo de fundações ascentes em solo de diferente comportamento, horte aterro, variações a mais do subsolo. Situação de horte aterro com as fundações assentes nas mesma ota, horte, aterro. Fundações diretas apoiadas em solo com características diferentes. E na obra menor, devido à interferência do bulbo de pressões da unção da obra maior. Diferenciado entre pilares. Configurações típicas de trincas em alvenarias usadas por de fundação. Horte A, limite entre área. Área na investigação. Ponto 1. Horte B, isso é um limite de área, isso é ponto de sondagem mal feita, criando problemas patológicos. Ó, sondagem 10 blocos a construir, subsolo horte AA, 14 15, isso horte B. Número de sondagens, a área não investigada no subsolo distinto. B, áreas extensas e subsolo variado. Isso é a inclusão de mezanino sobre área nas fundações viga metálica sobre área nas fundações, paredes removidas, fundações contínuas. Modificações do projeto, edificação não prevista no projeto original, inclusão de mezanino, demolição de alvenarias portantes e implantação de pilares sem alterar ou reforçar as fundações. Projeto original, sala de aula, alteração não prevista em projeto, biblioteca, armada resistente. E outro exemplo, projeto original, áreas de 10 kN/m², sobre área não prevista de 40 kN/m², defeito, dando à estrutura expressivos. Outro exemplo, armada resistente, bulbão, prédio leve, você vê estocagem de bobinas metálicas, prédio existente, estocagem de bobinas metálicas, empuxo, solo mole. Tanque de grande diâmetro, profundidade da investigação, argila mole, área mediante compactada, argila mole, profundidade afetada pelo arregamento. Pavimento, outro exemplo, e assim, edifício
Anêmona, Ubatuba, São Paulo. Edifício Anêmona, Ubatuba, São Paulo. Torre de Pisa, a inclinada mais famosa do mundo. E aí são os exemplos de edifícios patologicamente com problemas. Pessoal, é importante, né, essa aula, e podemos aí mostrar, né, em grau aí e são os problemas patológicos, né? Então, eu falo, e o conceito base, o da formulação de um diagnóstico, né? O produto, o edifício, ele é submetido a determinadas condições de exposição, tendo um equilíbrio dinâmico com o seu entorno, da interação entre as ações externas e a capacidade do edifício de reagir, e resulta o desempenho ao edifício cumpre suas funções. Na medida em que se queira resolver um problema patológico do edifício, a esse entendimento explica cientificamente os fenômenos ocorridos ao seu desenvolvimento, damos o nome de diagnóstico de problema patológico. Até a próxima aula e voltamos a falar, né, aí durante a semana nas próximas aulas em EAD. Obrigado, tenha uma excelente noite.